Olá, gente, como vocês estão? Eu ando preocupado com a vida de vocês. O mundo cada vez pior, as situações cada vez mais agravantes. Eu fico muito preocupado com a ausência de alguns nos templos evangélicos. Eu falo templos, não o templo, porque o templo, na verdade, somos nós, morada do Espírito Santo. Eu falo aquele lugar onde nós nos reunimos como igreja para ouvir Deus, para adorar o nome de Deus em conjunto com os nossos irmãos, para nos confraternizarmos, para salmodiarmos, para entrar nos atos com gratidão. É tão bom. Então eu fico preocupado com vocês que deixaram a casa de Deus. Assim como está escrito no livro de Hebreus, não deixe as vossas congregações como é costume de alguns. Infelizmente, virou costume das pessoas não irem para a casa de Deus e colocar toda a culpa numa tal pandemia, que ela é existente. Não somos ignorantes, ela é existente. Mas nós vemos as ruas lotadas, os mercados lotados, os shoppings lotados. Somente a igreja continua com a ausência dos queridos irmãos. Eu peço que você redobre a sua atenção, porque os dias são maus. E como está escrito, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, negociavam, comiam e bebiam, até que veio as águas do dilúvio e a todos levou. Quando veio as águas, começou a cair os homens na plena realidade. A arca era a única maneira de se salvarem, mas ela havia acabado de fechar as suas portas. E bateram na porta e pediram: Noé, abre-nos a porta. E Noé, mesmo que tentasse, não conseguia. E me parece que ele até tentou, porque ele disse: eu fechei por dentro, mas Deus fechou por fora. Porque nós podemos até fechar porta ou abrir portas, mas quando Deus quer selar uma porta, é Ele mesmo que diz: a porta que eu abro, ninguém fecha, mas a porta que eu fecho, ninguém abre. E aquela estava fechada pelas mãos de Deus, e veio as águas do dilúvio e levou a todos. Da mesma forma, tudo está indicando que a vinda de Jesus está muito próxima. E os homens, mesmo sofrendo o que está se passando na terra, estão desapercebidos. Nós ouvimos de terremotos, ouvimos de guerras, rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra os pais. Nós vemos o aumento da violência, nós vemos o infanticídio. Nós vemos tanta miséria nessa terra e agora, por esses dias, esses meses, dentro desse ano, essa pandemia que assustou a terra toda e ainda está a assustar. Nós estamos notando que realmente todas as coisas apontam que a vinda do Senhor está muito próxima. Olhamos para Israel, a fortaleza de Deus, a figueira que floresce. Jesus está às portas. E você, andando por caminhos desconhecidos. Às vezes uns caminhos que parece que estão até corretos. Às vezes uns caminhos que está te trazendo uma certa alegria, contentamento, felicidade, uma certa paz, uma sensação de que você acertou. Mas cuidado, porque há caminhos que para o homem parecem que são os caminhos da vida, mas o seu final é o caminho da morte. Eu não quero te assustar,
Não é isto. Eu quero te trazer realidade. É necessário você refletir. Se abrigue em Deus enquanto é tempo. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Tome cuidado. É hora de pedirmos, de clamarmos. Se nós clamarmos a Deus, como está escrito, clama a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Tem muita coisa que Deus quer revelar, mas os homens pararam de clamar a Deus e estão todos preocupados com as suas próprias vidas. Muitos querendo amontoar coisas nessa terra e outros tão assustados que deixaram de invocar o nome de Deus, indo a um templo adorar e ouvir uma mensagem. E nós temos que utilizar os meios que Deus nos concede, entre os quais este aqui, o qual eu utilizo para levar a mensagem até o seu coração. Toma cuidado, porque nem todos os caminhos verdejantes, nem todos os caminhos floridos, nem toda a terra que parece um jardim do Éden é o lugar para a nossa bênção. Toma cuidado, porque podemos ser enganados. Como foi Ló? Você se lembra quando houve um atrito com Ló e o seu tio Abraão? Está registrado isso. Abraão, com muita paciência, chegou para o seu filho e falou para o seu sobrinho: não haja discussão entre mim e ti, não haja inimizade entre nós, os seus pastores e os meus pastores. A terra está diante das tuas vistas. Olha e escolhe. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas haja paz entre nós. E Ló olhou e viu as campinas verdejantes do Jordão. Para ele era como o jardim do Senhor, como as terras do Egito. Ele se encantou e escolheu justamente esse lado, deixando o lado seco para Abraão. Mas o lado verdejante era o lado da destruição e o lado seco era o lado da bênção. Nós podemos estar passando alguns problemas, mas Deus estando conosco, mesmo no campo da sequidão, haverá bênção. Mas se entrarmos para um caminho que parece exuberante e Deus não esteja conosco, certamente vamos pagar o dano, e o dano é muito alto, altíssimo. É importante que você pense sobre isso, porque é impossível que o inferno se torne atraente, mas os demônios tornam atraente o caminho que leva até lá. Quem disse isso foi Basílio de Cesareia. É assim mesmo. Às vezes você não olha o que é o resultado final, você só olha para o presente momento. Se agora está tudo bem, para você está tudo bem. As luzes te chamam a atenção, o dinheiro te chama a atenção, os amigos te chamam a atenção, as posses te chamam a atenção, os belos carros te chamam a atenção, as noites nas baladas te chamam a atenção. E é isso que para você é a vida. Mas de repente haverá um acontecimento e você notará que tudo isso não valia nada. Se você tivesse parado para atender o que Deus fala ao seu coração. Se você tivesse refletido antes, não estaria na situação que se encontra agora. Quantas pessoas nós vemos nos noticiários, e às vezes nem no noticiário aparece, mas nós conhecemos pessoas próximas de nós mesmos,
sejam familiares ou sejam amigos. Fizeram grandes festas de enlaces matrimoniais, que parecia um sonho, né? Um sonho, uma fantasia. E na verdade era assim, era um sonho, uma fantasia. Só que quem estava vivendo aquele momento pensava que era uma realidade. Mas tudo não passava de uma fantasia. E depois disso veio enormes problemas, até destruição de vidas, morte, torturas, perdas de bens. A vida virou um caos. Tudo por quê? Porque o caminho em que entraram parecia que era um caminho maravilhoso, o caminho certo, mas todavia foi o caminho fatal, o caminho para a destruição. Tome cuidado com aqueles que te convidam, aqueles que usam palavras doces. E eu posso te dizer uma coisa, que eu estava pensando nisso e eu tenho que lhe dizer. Muitas pessoas acreditam porque alguém cita uma passagem das Escrituras Sagradas ou dizem ser tementes a Deus, é suficiente para entregar todo o nosso coração a tal pessoa. Cuidado, porque até mesmo nos lábios amante da mentira, nós podemos encontrar algumas palavras que sejam verdades. Mas precisamos ter a capacidade de discernir o que a pessoa quer, discernir a malignidade que está por trás das suas intenções de nos entregar aquela verdade. Calma, eu vou te explicar. Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E estando lá apareceu o tentador e usou a palavra de Deus. E você sabe, a palavra de Deus é a verdade que liberta. Mas na boca do tentador, ela não veio para libertar, mas para atrair a Cristo a um laço, a uma cilada, e torná-lo seu prisioneiro, o seu escravo. Como escravo, todos os homens eram do diabo até então. Então ele disse uma palavra: se tu és o filho do homem, precipita-te daqui para baixo, porque está escrito: e darás ordem aos anjos ao teu respeito, para que não tropeces com os teus pés em pedras. É interessante, né? Se fosse eu, se fosse você ou qualquer outra pessoa, poderíamos até nos sentir assim. Eu vou mostrar que Deus está comigo. Vou me atirar e certamente os anjos irão me livrar, porque está escrito. Mas não foi assim que Jesus agiu. Não, ele agiu de uma forma que eu e você devemos agir. Contra a verdade, somente a verdade. Ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Muito bem. O que o diabo disse era verdade, mas a sua intenção não tinha nada de verdade. A sua intenção era pura maldade. Cuidado, tem pessoas que usam de certos artifícios para te prender. Cuidado, é como um pescador que sai à sua pesca e joga o anzol. E o anzol é escondido por uma isca. E essa isca às vezes é artificial. E o peixe acha que aquele algo artificial é o alimento que ele necessita. O diabo às vezes joga algo artificial para você. É uma dose disso, uma dose daquilo, é uma cheirada nisso, uma cheirada naquilo.
é um uso disso, um uso daquilo, e você vai ao topo, às nuvens, se sente realizado, mas depois logo acaba e você está no fundo do poço outra vez. E é outra dose, outra repetição, e a sua vida fica dominada. São iscas artificiais, onde a sua alma pensa que ficará realizada, mas logo notará que está na profundeza de um abismo. E às vezes a isca é realmente real, não é artificial. Como o pescador coloca um pedaço de carne, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, uma pontinha de um milho, uma flor, enfim, ele conhece a necessidade, o que o peixe gosta, e lança justamente isso para ele. E quando ele abocanhar, já era, está fisgado. Da mesma forma, o diabo usa pessoas para trazerem mensagens, inclusive aquelas que estão nas escrituras sagradas, até que te torne uma presa para roubar tudo que você tem. Não é de admirar, não é? Que o Satanás, ele tem poder para se transfigurar em anjo de luz. E não é muito dizer que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, cujo fim é conforme as suas obras. Eles estão espalhados por aí, têm aparência de serem servos, homens de Deus, mas não são. E eu não estou dizendo contra a igreja que nós congregamos, contra o meio religioso que nós servimos. Eu estou falando em todas as esferas, não me importa se você é evangélico, católico, espírita, não me importa se você é da Umbanda, se você é ateu. Cuidado, cuidado com as iscas que o diabo está lançando por aí. Quando chegar para você, ela não vem com a imagem daquilo que é errado, mas com a imagem daquilo que te satisfaz. E se você gosta da verdade, ele vai usar a imagem da verdade. Toma muito cuidado. Não pense que o diabo dorme. Os demônios estão tornando os caminhos para o inferno muito atraentes. Quem sabe você está tão realizado e realizada nessa caminhada que você está. Não está te faltando nada, né? Você está no auge, parece que está cheio e completo, feliz, e os seus caminhos parece que são perfeitos. Mas eu te convido a ser confrontado, pegando as escrituras sagradas e verificando se os seus caminhos estão corretos. Seja como um crente de Bereia. Os crentes de Bereia, eles examinavam tudo. Quando o pregador e o considerado maior dos apóstolos, que se sentia o menor deles, o apóstolo Paulo, quando ele pregava, os crentes de Bereia examinavam para ver se aquilo que ele estava pregando condizia com as verdades escritas na palavra de Deus. Faça isso. Não seja presa de ninguém. Por favor, Deus está te dando uma oportunidade. Nós fomos chamados para sermos livres. E em Deus nós estamos livres. Que o Senhor possa falar em seu coração, que você possa meditar e ser muito cauteloso na tomada de suas posições. Nunca se esqueça, hein, que aquilo que aparentemente é belo, talvez o seu final não seja tão belo. Talvez o final seja o precipício.
talvez o final seja a morte. Seja humilde e tenha o coração voltado para Deus. Porque mesmo que se você olhar diante de você e ver um caminho de sequidão, se você confiar em Deus, pode ter certeza que neste caminho que você achou que não iria produzir, vai produzir muito. É o lugar certo, é a terra que Deus entregará nas tuas mãos. É a felicidade para você e a felicidade para a tua família. Outro sim eu posso te dizer, basta ter Deus em sua vida, e seja um lugar verdejante ou um lugar seco, se Deus estiver na sua vida, você está de posse da bênção real e verdadeira. Espero que tenha compreendido e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Paz.